boa noite a todos que nos acompanham em nossos encontros, as nossas reflexões. Mais uma vez, viemos para dividir esses momentos de aprendizado, de elucidações para todos nós. Rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade que nos acompanha em todos os nossos encontros, para que a energia desse momento, desse ambiente, possa chegar a todos através da palavra, através do ensinamento, através da sintonia a qual nós todos nos conectamos. Que a paz de Jesus esteja com todos, em todos os momentos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre algumas questões que estão contidas no Livro dos Espíritos, capítulo 3, na questão 149, 165 em diante. Estamos no momento em que a morte chega à nossa porta ou não, ou de alguns amigos, com mais frequência do que era algum tempo atrás. Cabe-nos uma reflexão e um aprendizado nesse sentido, para a compreensão de tudo o que envolve esse momento da morte, o momento da desencarnação. O que acontece? Vamos procurar entender juntos. E também é um aprendizado para todos nós, porque vai chegar o nosso momento qualquer dia. Não sabemos a hora. E para entendermos também o que aqueles que já partem antes de nós, que já partiram, como foi esse processo todo da morte e da desencarnação. Todos nós que adentramos ao conhecimento da doutrina dos Espíritos, nós que estudamos ou que temos esse conhecimento, sabemos que todos somos espíritos criados por Deus, que ora habitamos uma forma humana. Todos nós temos o livre-arbítrio. Todos nós fomos criados por Deus com o destino, o objetivo de todos nós chegarmos à perfeição, isto é, espíritos puros. Mas nós sabemos que dificilmente nós conseguimos chegar à perfeição somente com uma existência. Pois nós, se observarmos, analisarmos um pouquinho, nós percebemos que nos falta muita coisa. Nós não conseguimos talvez ter a riqueza em nossas mãos, nós não conseguimos talvez ter a saúde plena em nossas mãos nessa existência, não conseguimos ter a oportunidade do estudo ou não, não conseguimos também ter tantas outras coisas que a gente almejaria, ou uma saúde perfeita. Como nós podemos dizer que temos numa existência somente a oportunidade da evolução total? Nós não conseguimos. A pureza de espírito da nossa alma, a pureza moral, também nós não conseguimos. Por isso, como não é possível e não seria possível chegarmos a essa perfeição somente numa existência, Deus, na sua misericórdia, encontrou um meio para que todos nós pudéssemos evoluir através da oportunidade da reencarnação. Através da vivência de múltiplas experiências que nós teremos, já tivemos para a nossa evolução. Tantas quantas forem necessárias. É dessa forma que nós vamos aprendendo, que nós vamos evoluindo para chegarmos a essa perfeição espiritual. Nesse momento ao qual estamos, todos nós estamos vivendo uma experiência, mais uma experiência da nossa evolução. Mas chegará o momento em que esta experiência, nesse mundo, terá o seu final, com o findar da vitalidade do nosso corpo físico. E aí acontece, então, a morte ou a desencarnação. O Espiritismo nos explica, através dos ensinos dos Espíritos, que nós não temos somente um corpo. Nós temos algo mais. Nós não falamos que temos uma alma? A alma que anima este corpo físico. Mas então nós temos, além disso, temos o corpo, temos um corpo espiritual, que é o perispírito, e temos o espírito. O espírito, ele se liga à matéria
através do seu perispírito, sobre a influência do princípio vital. Quando o nosso corpo morre, isto é, quando cessa toda a sua vitalidade e não oferece mais condições para que o espírito o anime, temos então a morte, temos então a desencarnação. O perispírito do qual falamos é um corpo espiritual, um corpo semimaterial. É ele que estabelece essa ligação com o corpo físico para o espírito. O espírito se expressa através do perispírito no corpo físico. Portanto, temos a morte e a desencarnação. A morte é a cessação de todos os nossos órgãos vitais e funções cerebrais, a qual a nossa medicina faz com todos os seus testes e que na evolução que nós temos hoje é proporcionado então para que se estabeleça a morte física através dos testes. Bem, mas vamos lembrar também que na encarnação do espírito, desde a formação do corpo, lá no início, na união do óvulo com o espermatozoide, já começa ali nesta formação do corpo a ligação dos laços fluídicos com este corpo que está começando a se formar. Isto é, o espírito começa a se ligar a este corpo em formação desde este momento até o término do nascimento. Portanto, quando esse corpo não mais oferece condições para que o espírito o anime, ocorre o fenômeno morte. E há nesse processo o desligamento do espírito. E o espírito, então, vai ficar liberto e ele retorna ao mundo espiritual. Mas a desencarnação, o que é essa desencarnação? A desencarnação é o processo pelo qual o espírito se desprende do corpo em virtude da cessação da vida orgânica. Mas ele conserva o seu perispírito, que é este corpo espiritual, e ele volta então a viver no mundo espiritual. E como acontece essa separação do espírito e do corpo? Esse desprendimento. O desprendimento do perispírito, deste corpo espiritual, em relação ao corpo, ele se efetua gradativamente. Porque os laços fluídicos que ligam esse corpo, eles não se quebram. Eles precisam ser desligados, esses laços. Não, eles têm que ser desatados do próprio corpo físico. Segundo os espíritos nos colocam, este processo começa primeiro pelos pés, dos pés para a cabeça, sendo, por último, no cérebro a ser desligado. Então, logo após a desencarnação, o espírito ele entra num estado de perturbação espiritual. Ele está acostumado com a impressão dos órgãos, dos sentidos físicos, e ele fica como se um tanto confuso, como quem acordou de um sono profundo e não conseguiu se sintonizar ainda com o ambiente aonde ele se encontra, que é um ambiente novo. Então, a lucidez das suas ideias e a lembrança do passado irão voltar na medida que ele vai se desligando dessa influência que ele tem da matéria. Então, esse processo todo da desencarnação e retorno à vida espiritual, ele depende das circunstâncias da morte, da forma da morte desse corpo físico. Por exemplo, na velhice, uma morte causada pela velhice. A carga vital, ela foi se esgotando pouco a pouco. E por isso, esse desligamento também do espírito vai acontecer devagar, com uma forma natural. Não tem nada drasticamente acontecendo. Então, dessa forma natural, nessa forma fácil, é que o espírito poderá também superar logo essa fase de perturbação. A morte é quando acontece por um problema de doença prolongada,
O processo de desligamento também é feito pouco a pouco, pelo esgotamento gradativo da vitalidade orgânica. E o espírito, então, ele vai se preparando psicologicamente para a desencarnação. Ele vai tendo já uma visão desse momento da desencarnação e vai se ambientando com o mundo espiritual, que às vezes até ele começa a entrever muitas coisas do mundo espiritual. Visitas de amigos que vêm naquele momento até ele, visita de pessoas que não são até conhecidas, mas que ele começa a vislumbrar do mundo espiritual. Mas aqui nós lembramos algo importante, que quando há um caso de morte por uma doença prolongada, um problema de saúde, nós lembramos que no mundo espiritual temos também hospitais para o tratamento e para a recuperação desses espíritos que desencarnam dessa forma. Com certeza, todos nós somos recebidos no mundo espiritual, somos atendidos no mundo espiritual. Mas nesses casos, existe esse atendimento para o tratamento do corpo espiritual. A pessoa vai desencarnar com um problema de saúde, mas no mundo espiritual ele receberá um tratamento e depois de um determinado tempo, ele vai ter o seu corpo espiritual recuperado para dar sequência ao seu trabalho no mundo espiritual. Nas mortes repentinas ou nas mortes violentas, acidentes, desastres, assassinatos, suicídio e outros. O desatar dos laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo é brusco nesses casos. E o espírito pode sofrer com isso a perturbação, com certeza, numa maior proporção. Mas depende sempre do grau de evolução do espírito desencarnado. De um modo geral, quanto mais espiritualizados nós somos, quanto mais espiritualizado o espírito desencarnante é, mais facilmente ele consegue se desvencilhar daquele corpo físico, da matéria, que já sem vida, logo vai retomar a consciência e começa a ver o plano espiritual ao seu redor. Quanto mais apegado aos sentidos físicos tiver sido esse espírito na sua existência, mais difícil e demorado será o seu desprendimento do corpo físico, dos seus laços. As suas perturbações podem durar dias, podem durar meses e até podem durar anos também. Então, o conhecimento que nos traz o Espiritismo nos ajuda muito nesse processo, por já conhecermos tudo isso, o que nos aguarda, na maioria das vezes, né? Traz esse conhecimento, essa compreensão do que é a nossa vida, do objetivo da vida, por que nós estamos aqui, e tudo que se relaciona à nossa encarnação e à nossa volta ao mundo espiritual. Porque todos aqueles laços que foram ligados precisam ser desligados. E esse é um entendimento muito importante para nós. Mas lembramos que a prática do bem e a consciência pura é sim o que pode nos assegurar um despertar mais tranquilo no mundo espiritual, um despertar mais pacífico. Mas lembramos também a bondade divina, que sempre prevê e sempre provê o que nós precisamos, também não nos faltará no momento do desencarne, nos proporcionando a ajuda espiritual. Todos nós recebemos a ajuda espiritual. Todos. Por toda parte há bons espíritos que, cumprindo os desígnios divinos, eles se dedicam ao serviço do bem, a auxiliar aqueles que desencarnam, aqueles que estão retornando à vida espiritual. Muitas vezes nós temos no mundo espiritual que nos aguardam, que vêm nos recepcionar, alguns amigos que já partiram, alguns familiares que já partiram, nossos avós, nossos pais, tios, quem sabe, irmãos, filhos, se já partiram, que às vezes costumam vir receber o desencarnante nessa passagem para o outro lado da vida. Com isso, lhes dá uma certa segurança
lhes dá uma confiança maior porque reencontram alguém no mundo espiritual, porque isso lhes traz a calma, lhes traz a alegria nesse reencontro. Imaginemos nós chegando no mundo espiritual e nós vermos um familiar que vem nos receber. Aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa segurança e nos dá uma alegria desse reencontro, porque nós sabemos que este momento é só um adiamento de um reencontro. Todos nós vamos nos reencontrar novamente. Esse momento dessa separação do mundo físico, da parte física com aquele que partiu, é só um adiamento, porque nós um dia nos reencontraremos. Então todos receberão ajuda, desde que não estejam comprometidos com os espíritos inferiores. Quem sabe, se alguns estão comprometidos com os espíritos inferiores, chegará um dia que a lei divina coloque um basta nessa ação. E esse espírito, então, ele terá ajuda, desde que ele perceba a ajuda que ele está recebendo. Muito bem. Mas e após o desligamento dos nossos laços fluídicos, o desprendimento da matéria, do corpo material? O que acontece? Como é que fica? Bem, no mundo espiritual, o espírito conserva a sua individualidade. Ele continua sendo ele mesmo, com os seus defeitos, com as suas virtudes, as suas teimosias todas, seus gostos também. Ele continua sentindo saudade daqueles a quem deixou nesse mundo, como nós sentimos daquele que partiu. A sua situação, feliz ou não, lá no mundo espiritual, será consequência da sua existência terrena e das suas obras. Então, os bons, eles se sentem felizes no convívio com os amigos. Os maus vão sofrer as consequências dos seus atos. Os medianos experimentarão as situações do seu pouco preparo espiritual. Mas como é que os espíritos ficam no mundo espiritual? Qual é a aparência que eles têm no mundo espiritual? Eles conservam a aparência, geralmente, da última encarnação, modificando mais tarde, se puderem e se desejarem. Depois desta fase de transição que os espíritos passam, eles poderão estudar, trabalhar e preparar-se para uma nova existência, para continuar a sua evolução. Se enganam aqueles que pensam que vamos ficar à direita ou à esquerda de Deus. Não. No mundo espiritual, continua a evolução, continuamos trabalhando, aprendendo e nos preparamos para novas experiências evolutivas, para os degraus da nossa evolução. E como são vistos os espíritos que desencarnam ainda crianças? Uns se apresentam crescidos perispiritualmente e até de uma forma adulta, pois eles não são crianças, eles são espíritos, lembramos disso. Né? Eles têm o corpo de criança, mas é espírito adulto. Alguns se apresentam ainda como crianças, por exemplo, num reencontro com seus pais para se identificarem melhor. Lembramos também que no mundo espiritual existem colônias em que essas crianças, ao desencarnarem, são recebidas e ficam aos cuidados de espíritos benévolos que trabalham com essas crianças para o seu processo de evolução. Um outro aspecto a ser falado é as comemorações fúnebres. Muitos são os costumes, ideias e atitudes que a sociedade e a religião adotam. O Espiritismo respeita tais procedimentos, mas nem a todos nós concordamos. Como espírita, nós devemos manter uma atitude respeitosa com o desencarnante, pois sabemos que é uma fase delicada naquele momento, porque é um momento do desprendimento do espírito com o corpo físico que está acontecendo ainda naquele momento, na maioria dos casos. Devemos respeito à sua memória, devemos estar em oração com pensamentos carinhosos em favor da sua paz, em favor do seu amparo espiritual que ele possa receber. Devemos procurar ser fraternos com os familiares, com os amigos, ajudando naquilo que nos for possível. Um outro aspecto também nesse sentido é a questão da cremação e transplante de órgãos. O corpo
é uma veste, é um instrumento muito valioso e útil para o espírito enquanto encarnado. Depois da morte física, não tem mais nenhuma utilidade para o espírito que o animou, porque não tem mais a vitalidade para que o espírito possa se manifestar. Poderá vir a ser cremado ou lhe serem retirados os órgãos para transplantar, sem que nada disso traga prejuízo real para o espírito desencarnado. Voltamos a lembrar que nós temos o perispírito, que é um corpo semimaterial, que é com este corpo que nós iremos para o mundo espiritual. E os órgãos que nós teremos são os órgãos espirituais, não são materiais. No mundo espiritual, nós temos esse corpo, o perispírito, que é um xerox do nosso corpo físico. Como vemos, amigos, a morte é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil, que já não proporciona mais à nossa vida condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. É simplesmente o retorno da alma para a liberdade. Por que para a liberdade? Porque o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Nós somos espíritos. É de lá que nós viemos, é no mundo espiritual que é a verdadeira vida. Aqui viemos para vivenciar experiências, para aprendizados, junto àqueles com quem convivemos e no mundo em que estamos. Então é simplesmente o retorno da alma à liberdade. Quando nós adormecemos para a vida terrestre, nós acordamos para a vida do espírito. Em resumo, o melhor meio de nós conseguirmos uma morte suave, uma morte tranquila, é viver dignamente, com simplicidade, com sobriedade, com humildade. É viver uma vida sem vícios, nem fraquezas, nos desapegando desde este momento, antecipadamente, daquilo que nos liga à matéria. Aqui não quer dizer que nós não temos que dar valor às coisas materiais. Não. Mas não dar valor mais do que elas têm. Valorizar as coisas do espírito, que é aquilo que nós levamos para o mundo espiritual. Procurar povoar a nossa mente de bons pensamentos, ter a nossa existência com pensamentos elevados, pensamentos de amor, de alegria, pensamentos nobres, mas também de ações nobres na nossa vida. Portanto, morrer bem. Para isso, nós precisamos viver no bem. Muitas vezes já ouvimos falar, quer morrer bem? Viva no bem, mas viva com pensamentos e viva com ações. E jamais vamos achar que nós estamos sozinhos. Deus está sempre conosco e teremos sempre o amparo da espiritualidade nessa nossa passagem, nessa nossa volta para casa. Portanto, amigos, é muito importante essa compreensão de tudo o que nos acontece nesse nosso retorno para a pátria espiritual, para que a gente possa viver de uma forma mais amena e compreender também tudo o que se passa com aqueles que já partiram ou que estão partindo, ou no momento que nós talvez tenhamos chegada a nossa hora. Muito obrigado pela atenção de todos e vamos fazer então a nossa prece final. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, por todos os ensinamentos que Ele nos deixou, por esse caminho iluminado que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Agradecemos por todo o amparo, por todo o auxílio que nós temos da espiritualidade. Agradecemos por todos aqueles que convivem conosco, por todos aqueles que nos proporcionam o aprendizado para que desenvolvamos em nós as virtudes necessárias. Agradecemos pelo aprendizado de todo o conhecimento que nós temos, que vem fortalecer a nossa fé, vem fortalecer a nossa esperança, vem nos trazer a coragem de prosseguirmos na nossa caminhada, mesmo que às vezes com tropeços, quando caímos, mas com coragem levantamos novamente e seguimos a nossa trajetória, lembrando sempre também
de ajudar o nosso próximo que está ao nosso lado para seguir na sua trajetória, na sua evolução, estendendo a mão no momento que nós tivermos a oportunidade. Que a paz de Jesus e o amor do Pai envolva a toda a humanidade nesse momento, trazendo muita luz, trazendo muita paz e fortalecendo a fé e a confiança em Deus. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco. Que assim seja.